Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos à aula de uso sustentável dos recursos. Na disciplina de ciências, vamos introduzir a unidade 3. Nessa unidade, nós vamos introduzi-la pensando lá na página 71, que atividade é essa mostrada nesta figura? Qual é a importância da água nessa atividade? E o solo? Ele também é importante para essa atividade? Vamos aí pensar um pouquinho sobre essas três perguntas? Qual atividade é esta? Qual é a importância da água e do solo para ela? Todos nós, seres vivos, necessitamos de recursos naturais para viver. Todas as nossas atividades consomem recursos. Porém, a quantidade varia de pessoa para pessoa, de acordo com seus hábitos de consumo, cultura, conscientização ambiental de cada indivíduo. Então, todas as nossas atividades, desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir, nós necessitamos de recursos naturais. Vamos ler a rotina dessas duas pessoas abaixo. A primeira é a Maria. Ela tem 10 anos, acorda às 6 da manhã, toma um banho de cerca de 20 minutos. Às vezes, esquece as luzes do quarto e do banheiro acesas. Ao escovar os dentes, deixa a torneira aberta. É levada de carro para a escola, mesmo morando perto. Na sua casa, não há separação de resíduos. Antônia também possui 10 anos. Ela acorda às 6 da manhã, toma um banho em 5 minutos. Está sempre atenta para não deixar as luzes da casa acesa ou a torneira aberta enquanto escova os dentes. Vai caminhando para a escola, pois mora perto. Ajuda os familiares a separar os resíduos secos dos úmidos da casa. Vamos refletir. Qual das meninas você acha que consome mais recursos e por quê? Maria ou Antônia? Com qual das duas meninas as suas atividades se parecem mais? Você poderia melhorar seus hábitos se soubesse que essa atitude ajudaria na preservação do ambiente? Como? Quero que vocês pensem em todas essas três perguntas. Aí não existem certos e errados. Aqueles que acham que poderiam melhorar vão colaborar com o meio ambiente. Vamos estudar agora os recursos naturais. Os recursos naturais, eles são divididos em renováveis e não renováveis. Renováveis são aqueles que não se esgotam com o uso ou que se renovam pela ação da natureza ou do ser humano. Não renováveis são aqueles que se esgotarão no futuro caso sejam utilizados de forma contínua. Isso porque eles não podem ser repostos ou demoram milhões de anos para se formar na natureza. Exemplos simples de renováveis que vocês conhecem: a água, o vento. Não renováveis, por exemplo, o petróleo. Ele demora milhões de anos para se formar na natureza. Vamos estudar alguns exemplos de recursos naturais renováveis. O vento, ou seja, é o ar em movimento. Ele é usado para produzir energia elétrica nas usinas eólicas. Esse tipo de energia é uma energia limpa, não polui o meio ambiente. Apesar de que tem um inconveniente. Essas pás gigantes, elas fazem algum barulho e algumas vezes podem produzir uma poluição visual dependendo da extensão da área que estão. Mas o vento, ele é um recurso natural renovável. As plantas. Aqui vocês veem uma plantação de cana-de-açúcar. As plantas, elas podem ser usadas na alimentação, tanto dos seres vivos quanto dos animais. Também podem ser utilizadas na produção de roupas, madeira, combustível para automóveis e carvão vegetal. Elas se repõem com facilidade na natureza
e elas podem ser tanto de áreas de plantio quanto das áreas naturais. Lembrando que é importante lembrar que algumas plantas estão em extinção. As plantas em extinção, elas são protegidas por lei e não podem mais ser extraídas da natureza. Energia solar. A energia solar é utilizada para aquecer a água por meio das placas de um aquecedor solar. Ela também é usada na produção de energia elétrica em usinas de energia solar. Hoje em dia, muitas casas já contam com este processo de produção de energia a partir da luz solar. Ela é uma energia limpa que não polui o meio ambiente e que, no Brasil, pode ser utilizada em qualquer região. Os animais. Os animais, como os peixes, bois, porcos e galinhas, são recursos utilizados na alimentação de muitos humanos. Alguns animais também fornecem materiais que podem ser utilizados na fabricação de roupas, como o couro e a lã. Muitas pessoas hoje em dia se preocupam com a questão de maus tratos aos animais e escolhem, por isso, ser vegetarianos, veganos. Outros realmente acham que não é necessário utilizar esses animais na alimentação. Mas agora não vamos entrar nessa questão. Dentro dos recursos naturais renováveis, nós temos a água. Ela é usada em muitas atividades humanas, para beber, cozinhar, higiene pessoal, irrigar plantações, para gerar energia elétrica e também para o prazer. Mas, lembre-se, apesar de ser um recurso natural renovável, a quantidade de água potável disponível está diminuindo cada vez mais devido à má utilização desse recurso, como a poluição dos rios e lençóis freáticos e a destruição das nascentes. Apesar de ser um bem renovável, a água tem que ser preservada. Agora nós vamos estudar os recursos naturais não renováveis, aqueles que ou se esgotam com facilidade ou demoram milhões de anos para ser repostos na natureza. Primeiro exemplo é o petróleo. Ele é um material cujos derivados são utilizados em várias atividades humanas, como a fabricação de plástico, tinta, solvente e na produção de combustíveis, como a gasolina e o diesel. No Brasil, a maior parte da extração de petróleo é feita no mar. O gás natural é um recurso que costuma ser utilizado em residências. Para acender fogões é o mais comum. Churrasqueiras e lareiras, bem como sistemas de aquecimento naqueles lugares bem mais frios. Também é usado como combustível veicular e para produzir energia elétrica, em algumas termoelétricas. Lembrando que essas termoelétricas são aquelas usinas que necessitam de calor para produzir energia elétrica. O solo é um recurso natural essencial à vida no planeta. Ele é um reservatório de água e nutrientes que proporciona a sustentação à vida das plantas e, como consequência, a dos animais. Permite a prática da agricultura e abriga grande variedade de seres vivos. Aí está uma novidade para muitos. O solo, ele muitas vezes é utilizado de forma incorreta e pode ser assim desgastado, sofrer erosão e assim perder suas propriedades, não conseguindo mais ser produtivo. Por isso ele é um recurso natural não renovável. Vocês estudaram lá no terceiro ano que o solo ele passa por um processo de formação. E esse processo de formação é longo, desde a rocha matriz até ele atingir o momento em que ele pode ser utilizado como o solo que a gente conhece. Por isso, ele é considerado um recurso não renovável. O carvão mineral. O carvão mineral é um minério não metálico extraído por meio da mineração. É utilizado como combustível para aquecer os fornos das indústrias siderúrgicas que produzem aço, ferro fundido e para produzir energia elétrica nas termoelétricas.
Além disso, é usado na fabricação de corantes, explosivos, inseticidas, fertilizantes e até mesmo medicamentos. Outros minérios, eles também são resultantes da mineração, como ferro, bauxita, calcário, areia, argila, manganês, ouro, prata e cobre, entre muitos outros, que são usados em muitas atividades humanas. Esses materiais são utilizados como componentes de diversos produtos pela indústria farmacêutica, construção civil, por exemplo. Nós utilizamos esses minérios e vocês veem aí, aqui do lado, uma mina de extração de minério de ferro. É bem assim mesmo. Observem essa imagem com cuidado. Ela possui ali uma mina de extração de ferro e o que acontece? Essa região, ela depois desse processo passa não só por uma degradação ambiental, o solo também se torna erodido. Muitas vezes essa deposição de minério, ela pode estar associada com atividades de prática humana bem perigosas. E nós vimos o que aconteceu lá em Brumadinho, né? Vocês se lembram do ano passado, em 2019, no começo do ano, tivemos um acidente sério aqui em Minas Gerais, que foi causado por o derramamento da lama da barreira de contenção de uma dessas minas de extração de minério. Vamos analisar? Você já usou diversos recursos hoje, certo? Vamos pensar quais deles eram renováveis e quais eram não renováveis? Fica aí. Você vai colocar aí, liste alguns recursos renováveis e outros não renováveis que você utilizou hoje, aí no cantinho da sua apostila. Combinado? Até a próxima aula, pessoal!